Salve, salve Maria! Estamos começando mais um Santa Prosa, o podcast mais seminarístico dessa nossa arquidiocese e região. Galera, hoje, com muita alegria, nós estamos fazendo o nosso segundo programa a respeito da vocação ao sacerdócio e estamos aqui novamente com os nossos irmãos. Enfim, junto com o Pedrão, o Vitor, o Andro, enfim, já fomos apresentados no último programa e vamos continuar esse nosso bate-papo. Uma grande alegria, meus irmãos. Quiser falar uma palavrinha aí? Fiquem à vontade. Oi, amiguinhos. O Andro morrendo de medo, tirou, tremendo. Toda hora na canequinha aqui. O mais legal de gravar é que eu e o Marcos, querendo ou não, a gente já tá se familiarizando. Mas a meia hora antes é engraçado. Todo mundo, ei, podcast! Falta 5 segundos! Então, boa tarde, pessoal. Que a nossa conversa seja muito proveitosa, testemunhar a nossa vocação, partilhar com vocês. Que Deus nos abençoe. Boa tarde. Aquela parada dramática, né? Então, boa tarde, galera. A gente vai pedir um favorzinho para vocês, né? Para que o nosso podcast alcance mais pessoas. Se você puder compartilhar o link de acesso que você está assistindo, né? Compartilha com a família, compartilha com os amigos, porque a nossa intenção é justamente evangelizar. Então, quanto mais pessoas alcançarem o nosso link de acesso, por assim dizer, conquistaríamos mais corações, mais pessoas para a evangelização, certo? Então, contamos com a sua ajuda também nessa questão do compartilhamento. A divulgação é sempre importante. Também coloque aí nos comentários, enfim, mandar abraço, fazer pergunta ao longo da nossa conversa aqui e conforme no final, quando tiver um tempinho, a gente vai com muito carinho responder vocês, tá bom? Então nós vamos dar continuidade aos testemunhos vocacionais. Ai, meu Deus. Começar com o do Andro? Não. Começar com o seu. Que teve um certo embate aqui, qual seria, enfim, somos tímidos, viu, gente? Por incrível que pareça, nós somos tímidos. Mas, enfim, na semana passada nós tivemos o testemunho do nosso irmão Vitor, né? Exato. Um testemunho muito, muito bacana aí. E agora eu vou começar com o meu, então. Posso? Você é o piloto da nave. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Não, tá bom, vamos lá. Bom, então, falar de vocação, para mim, sempre me remete à minha infância. E, por incrível que pareça, eu nunca pensei e nunca passou na minha cabeça essa possibilidade de ser padre. Mas como que nunca passou na sua cabeça e falar de vocação? Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Afinal, né? Mas, enfim, eu quero dar primeiro um testemunho a respeito da minha... Digamos que do meu nascimento. Nossa. No princípio... Eu não tô brincando. Que foi assim, eu sou o terceiro, então, de 4 filhos. Lá em casa nós somos em 4 irmãos. E a minha gestação... A gestação... Você engravidou? Não, a gestação da minha mãe. Eu sei que é complicado, porque eu explicaria do mesmo jeito. Quando eu engravidei. Não, é quando minha mãe engravidou. Eu entendo. A gestação da minha mãe. Que dó. Você não é bom, não? Não, mas quando eu falei, putz... Vai sair errado. Eu acho que não é isso. Não dá pra ensaiar. Mas a gente entendeu. Mas vamos lá. Ela foi um pouco complicada. Então, assim, eu demorei umas meia hora, uns 15 minutos para nascer, né? Tava programado para tal momento e, enfim, não foi naquele momento. E por conta disso, eu nasci com as extremidades do corpo toda roxa. Eu estou resumindo bem a história aqui, mas basicamente foi isso, né? Então, todas as minhas extremidades, orelha, aqui para deixar a orelha roxa, o negócio foi complicado. A ponta dos dedos, o pé, enfim, até o braço, todo roxo, né? E aí minha mãe conta que ela lembra que nesse momento, quando os médicos, né, fizeram a cesárea, me tiraram do útero da minha mãe lá, enfim, o médico falou, para tranquilizar ela, né? É emergência, vamos correr. Tranquiliza! É emergência, vamos Mas correr. assim, se ficar aqui, vai morrer. Exatamente. Vamos acelerar. Olha, dê uma última olhada pro seu Se quiser falar alguma coisa. É emergência, vamos correr. Aí minha mãe já ficou em choque. A boa notícia é que só vai dividir em 3. Vamos lá. Meu Deus. Aí, enfim, teve toda aquela correria, minha mãe e meu pai ficaram naquela preocupação. E minha mãe comenta que nesse momento ela fez um ato de consagração à Nossa Senhora. Ela falou, eu quero que... Sim, é algo bem assim, sui generis, como diz o Zé Demetrio. Mas minha mãe fez um ato de consagração à Nossa Senhora. Falou, se esse menino nascer, eu quero que ele seja seu.
Falou assim para Maria. Falei, beleza. Esse é um detalhe, né? Então, no meu nascimento já teve esse breve acontecimento. Tudo bem, a vida foi passando e tudo mais. O terceiro de 4 irmãos, sempre muito bagunceiro. Eu não sei o que Deus fez comigo, mas foi algo muito grandioso mesmo, porque para eu ser calmo e tranquilo hoje, vocês convivem comigo, vocês sabem, eu sou muito de boa, mas na minha infância era totalmente o contrário, né? Muito bagunceiro, tacar pedra nos outros e brigar na rua e depois vir em casa. Morei na Zona Norte aqui de Sorocaba e quem é da Zona Norte sabe que sempre brincando na rua e fazendo bagunça e tudo mais. Quem é da Zona Norte sabe. É meio que específico, assim, né? Zona Norte, queremos vocês aqui. Queremos escutar Queremos escutar o testemunho do Marcos. O Padinho que brinca, né? Quem é da Zona Norte, você aprende, você é da onde? Eu sou da Zona Norte. Não precisa falar que é da Zona Norte, fala que é de Sorocaba, pô. Eu falo, eu sou da Zona Norte. Mas, enfim. Então, sempre uma infância sempre fui muito bagunceiro e tudo mais. Mas há um detalhe muito interessante. Na minha vocação, eu sempre, quando pedem nas paróquias, enfim, para dar um testemunho vocacional, eu deixo marcado 2 pontos. A influência da igreja na minha vida e a influência da minha família na minha vida, né? Então, começando um pouco a respeito da influência da igreja. É claro que esses 2 pontos, eles se ligam, né? Eles se entrecruzam na minha história. Mas começando um pouco a respeito da influência da igreja. Quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, mais ou menos, minha mãe levava meus irmãos para a escola. Então, minha mãe optou por não trabalhar, só meu pai trabalhava, e ela optou por criar nós em casa. Não queria colocar na creche, essas coisas, enfim. Então, quando eu tinha 5 anos, meu irmão mais novo nasceu, o Pedrinho, são 5 anos de diferença. Minha para ele, e meus irmãos iam para a escolinha ali, enfim, e eu ia com a minha mãe levar eles e tudo mais. Aí eu lembro que quando ela levava eles para a escola, saía eu e ela direto da escola, que era próximo de casa ali na Vila Angélica, e nós íamos para a igreja direto. Então, no momento da tarde, na igreja, tinha um momento da recitação do Santo Terço. Alguns senhores ali da igreja rezavam o terço, tal, bem bacana. Aí eu lembro de ir com a minha mãe, não sabia o que era o terço, não sabia muita coisa, né? Mas eu ficava ali na igreja, tranquilo. Eu lembro de deitar no presbitério, né? Isso são memórias que eu vou trazendo da minha infância, né? E sempre que eu lembro da minha infância, eu lembro desses detalhes da igreja sempre presente de alguma forma. Então eu deitado no presbitério, e aquele lugar me trazia paz, tranquilidade, né? A ponto de, quando eu lembrar da igreja e lembrar da minha infância, sempre a igreja foi sinônimo de paz e de tranquilidade, né? Um lugar que eu gostava de estar. Eu gostava de estar na igreja. Eu ia para a igreja e ficava sossegado, deitado no chão da igreja lá, era um clima bem, bem fresquinho, assim, sabe? Enfim, e ficava lá de boa. Quando o pessoal estava rezando o terço, tinha o seu Zé, já é falecido hoje, mas eu montava cavalinho nele, sabe? E ele rezando o terço de joelho lá, e eu montando cavalinho no seu Zé e tal. Pensa a cena, era engraçado. Máquina. Moleque Pequenininho, né? Marquinho pequenininho. Aí... E o seu Zé era um testemunho muito interessante dele. Sempre que acabava o terço, ele dava um grande sorriso para mim, tirava uma bala de menta do pulso e me entregava. Sempre entregava uma bala de menta. Então, Você não pegou. Você não pegou. Você pode montar cavalo em mim, só escova o dente antes, tá ligado? Mas enfim. Então, na infância, a igreja sempre foi sinônimo de tranquilidade e paz. Quando eu era pequeno também, minha mãe conta que eu demorei muito para falar. Então, eu fui começar a falar com 4, 5 anos. Nossa. Normalmente, muito louco isso. Muito louco. Normalmente, a gente criança com 2 anos. E é nítido ver que você aprendeu bem, né? Eu falo pra Você realmente... Eu pensei que você ia zoar, ele ia falar, nossa, você não aprendeu ainda. Não. Tem que ser uma a favor e uma contra. Eu tô aqui para balancear, para remediar o negócio. Não, mas todo mundo, quando eu conto essa história, eles falam, nossa, você fala pra caramba hoje. Aí, de fato, eu falo muito, né? Geralmente com um ano, né? Com meses de idade. E eu demorei muito para falar mesmo, assim, com 4, 5 anos. Minha mãe levava na fonoaudióloga, né? Fazia os tratamentos da vida lá e tudo mais. E a fonoaudióloga falava, é normal. Né? Tem algumas crianças que demoram mesmo para falar. Exercita com ele essa questão, né? Então, quando ele for pedir água, em vez de ele apontar a água, você já entregar para ele, faça o exercício dele pedir a água. Então, fale a água e tudo mais. Minha mãe começou a fazer esse exercício comigo. Aí ela conta, esse eu não lembro com detalhes, mas minha mãe conta que em um desses dias de oração,
Assim que acabou o terço, ela estava vivendo esse drama, né, da minha fala, e eu vivendo aquilo. Eu não falava palavra nenhuma, só sílabas, né, bababá, bububu, bobobó, enfim, só sílabas, não falava palavra nenhuma. Aí minha mãe falou para mim, olha, nós estamos diante de Jesus, peça para ele o dom da fala, né? E eu ali entendi o que minha mãe falava, com 5 anos, enfim. Comecei a fazer oração interiormente ali, né? E balbuciando algumas coisas, né? E diante de Jesus sacramentado, no sacrário da capela, só eu e minha mãe. Minha mãe conta que eu fiquei uns 15 minutos ali falando, sem nenhuma palavra, então, mal trocando ideia com Jesus ali, né? E conversando com ele, papapá, ppp, papapó, enfim, falando com ele ali e tal. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou, pronto. Eu fiz o que eu acabei esqueci e nós fomos embora. Deu 5 dias, minha avó ligou para casa e eu atendi o telefone. E comecei a trocar mó ideia com a minha avó, mano. Mó ideia, assim, tipo, não sei o quê. E eu, com o meu irmão mais velho, meu irmão João, nós temos a voz muito parecida. Né? Vocês viram lá na formatura o bordão lá. E até não só a voz, mas a aparência também. É muito parecido. Tá o irmão dele esperando aqui embaixo. Quem que é gordão aí, mano? Não, mas é apelido carinhoso, irmão. Carinhoso. Avisa a rua nos comentários pro irmão do Marcos. É só o Marcos. Não, é Zona Norte, pelo amor de Deus, não pode avisar não. Mas enfim, nós temos uma proximidade muito grande, e até na voz. E minha avó pensou que era meu irmão que estava conversando com ela, que não que era eu, né? Aí eu passei o telefone para a mãe, o celular na época, né? Enfim, não tinha telefone, celular. Passei o telefone, não tinha celular. Passei para minha mãe, e minha avó falou, viu, é João que tá falando aí? Aí a mãe, não, é Gabriel. É o Gabriel que tá falando. Ela, mas Gabriel não fala? Como que Gabriel tá falando? Aí caiu a ficha na minha mãe, tá ligado? Tipo, como assim Gabriel tá falando? E assim foi. Então, num pequeno detalhe, né? E mais uma vez a igreja presente nesse momento. Minha mãe, aqui só um corte, depois de muito tempo, eu já estava coordenando um grupo de jovens lá na paróquia de origem. Minha mãe passou por uma situação muito difícil com o útero, né? Ela tinha sangramentos muito, muito severos no útero. Tanto que teve que fazer transfusão de sangue e tudo mais. E ela vivia esse drama, toda a família vivia esse drama de forma muito severa, né? E ela conta que eu estava pregando, conduzindo um grupo de jovens ali na minha paróquia de origem, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Anjos e Calça Jeans, inclusive, grande abraço, tamo junto, conduzindo um grupo de jovens ali, e minha mãe foi rezar na capela, esperando o grupo acabar para dar carona para me levar embora. E aí no momento de oração ela conta que Jesus falou com ela, né? Se eu curei o seu filho da fala, não, na verdade ela conta assim, né? Escute quem está falando, né? E nesse momento que ela ficou em silêncio, minha voz ressoava na igreja. Minha voz ressoava na igreja por conta do grupo de jovens. Aí ela diz que Deus falou assim com ela, né? Bom, se eu fiz ele falar, eu posso fazer seu útero parar de sangrar. Então são momentos bem marcantes, assim, da presença de Deus mesmo na vida da minha família e da igreja. Né? Uma forma muito interessante isso. Você vê, assim, como Deus vai conduzindo as coisas, né? É loucura mesmo. Né? Deus tem seus caminhos e são concretos. Muito bem, voltando para a vocação. Então, a presença da igreja, na minha infância, foi uma presença de muita paz e muita tranquilidade. De muita alegria e de muita intimidade. Né? Intimidade, inclusive, no momento da bagunça. Então, eu lembro de ir para a igreja, minha mãe, íamos nós 4, né? Os 4 meninos e minha mãe. Então, ia o menorzinho no carrinho de bebê, eu segurando na mão da minha mãe, o maior segurando no carrinho e o João segurando na mão do maior. E o carrinho do bebê, nós íamos nós 4 para a igreja, né? Nas missas e tudo mais. Minha mãe era conhecida na igreja como a Márcia dos 4 meninos. Meu pai trabalhava no terceiro turno, então era muito difícil, assim, quando ele ia era de domingo, enfim, ou sábado, quando dava folga, mas ele não tinha uma presença ativa na igreja. Mas minha mãe sempre ia conosco, né? Então ela ficou conhecida como Márcia dos 4 meninos. E aí contam que já na minha infância e adolescência ali e tudo mais, eu já comecei a ser muito bagunceiro na igreja. Na época lá o pároco era o padre Adelar, e o pessoal da liturgia conta que eu sempre fiz muita bagunça. Então o padre Adelar estava pregando lá na igreja, fazendo a homilia, né? E ele pregava embaixo do presbitério, assim, bem próximo do povo. Aí eu ia correndo e puxava a estola dele. E saía correndo de novo. Pensa no moleque. Aí o padre arrumava a estola aqui, eu ia lá correndo e puxava a estola de novo. Tanto que eu penso, se um dia eu for padre, com a graça de Deus, se tiver um moleque bagunceiro, eu não vou poder reclamar de coisa nenhuma, porque eu tocava o terror na igreja. Mas, tipo, por que eu digo isso, né? Para dizer que eu me sentia muito à vontade na igreja, a ponto de atazanar até a vida do pároco, né? Enfim. E o padre Adelar, com muito carinho, cuidava, né? Nunca me xingou de forma severa, sempre com muita dando risada e tudo mais. Enfim. Então, a presença sempre ativa na minha infância e na minha adolescência. Na minha adolescência, eu confesso que eu ia para a igreja obrigado.
Minha mãe falava, você tem que ir para a igreja porque é importante. Eu falava, então tá bom, então eu vou. Ok. Mas não tinha um negócio assim, eu vou para a igreja porque eu amo, porque eu quero ir. Uhum. E que bom que minha mãe obrigava eu ir para a igreja. Que bom, assim, com os meus 9, 10, 11 anos, enfim, todo domingo minha mãe obrigava a gente. E era aquele clássico, né? A gente ia para a igreja de forma obrigada, sentava lá no fundo da igreja e tudo mais, ficava conversando a missa inteira, não prestava atenção em nada. Mas minha mãe obrigava a gente para estar lá. Chegava em casa e assistir Pânico na TV para comentar na segunda-feira na escola. Né? Era sempre o rolê do domingo. Padrão Né? de qualidade. Era o padrão. Eu Eu assistia o Pânico para comentar na escola. Enfim, eu lembro da minha adolescência, a presença da igreja nesse aspecto. E aí tem também a presença da minha família. E ao falar da presença da minha família, eu falo de forma mais concreta do meu chamado, da minha vocação em si. Né? Então, sabendo que a igreja estava presente, que a igreja era real na minha história, a minha família entra como aquele suporte para dar a resposta e conseguir discernir a respeito da minha vocação. Eu recebi o chamado a essa vocação em 2013, em um retiro de carnaval. Foi ali no Recreativo, aqui em Sorocaba, enfim, em um momento de adoração. É interessante, né? Deus fala ao coração mesmo. Tinha mais de, 3 mil jovens naquela adoração, mas parece que só estava eu e Jesus. Né? É aquele chamado muito forte no meu ouvido. Isso num sábado à noite. Na terça noite fui falar com a minha mãe. Não sabia, nunca tive essa proposta de ser padre, sempre pensava em ser pai. Nunca pensei em ser padre, né? Precisava ser pai de família. Fui falar com a minha mãe, partilhar com ela como que dava o proceder, o que eu tinha que fazer e tudo mais. E comecei a chorar pedindo ajuda da minha mãe. Mãe, me ajuda, não sei o quê, eu tenho que dar uma resposta, o que eu faço tal. Em contrapartida, minha mãe começou a chorar também, né? Eu não sei o que aconselhar. Essa parte da vida eu não cheguei ainda. Essa fase eu não sei. Aí minha mãe começou a chorar também. Vamos levar você para sua tia, sua madrinha de oração. E é interessante, eu queria conversar só com minha mãe nesse momento. Nós fomos no quarto dela e eu estava conversando só com ela. Só que do quarto dela tem acesso à janela, que dá acesso à lavanderia lá. Onde tem a máquina de lavar lá em casa. Aí quando minha mãe falou, vamos na sua tia conversar, meu pai gritou lá de fora, vamos, eu levo ele, tá ligado? Caramba, era pra ser só minha mãe. Eu tô pra 2 pessoas, pra Deus e o mundo. Pronto. Pouca gente vai ficar sabendo. Aí fomos à casa da minha tia, iniciamos o processo de discernimento. Conversei também muito com o meu pároco, né, na época o padre Rodolfo. Me ajudou muito a discernir também essa questão. E mais uma vez a igreja presente para discernir todo esse processo. Né? Uma coisa que ficou muito marcada também, quando eu tinha por volta de 8, 9 anos, 7, 8 anos, enfim. Meu pai perdeu o emprego. Meu pai perdeu o emprego, trabalhava na LUC. Aí ele perdeu o emprego. E minha mãe saiu trabalhar. Minha mãe ela é formada em educação física. Então, em 2004, por aí, mais ou menos, ela começou a trabalhar no estado para cuidar da parte financeira de casa. E meu pai começou a ficar em casa. Né? Aí meu pai assumiu as rédeas, mano. Isso eu achei muito bonito e eu trago como exemplo para minha vida mesmo, sabe? Eles trocaram, então. Exatamente. Que legal. Exatamente. Meu pai assumiu as rédeas. Ele pegou e falou, não, eu sou o homem da casa e eu tenho que exercer a função aqui. Então, aprender, por exemplo, a lavar roupa, eu aprendi com meu pai. Aprender a cozinhar, arroz, feijão, macarrão, carne, todas essas coisas, aprendi com meu pai. Passar roupa, vínculo em calça social, passar camisa social, aprendi com meu pai. Limpar um banheiro, aprendi com meu pai. Limpar quarto, essas coisas. Toda essa parte de doméstica, eu aprendi com meu pai. E eu lembro nitidamente, meu pai sentar, nós 4, né, os 4 filhos, no sofá e falar, olha, vocês serão 4 pais de família, e se um dia a esposa de vocês tiver que sair trabalhar, vocês vão assumir a parte doméstica da casa. E pronto, vocês têm que saber fazer tudo, então. E aí meu pai começou a educar a gente. Então, essa ideia de ser pai de família, de ser o homem da casa, enfim, isso ficou muito forte no meu coração. Tanto que, quando Deus fez a proposta de ser padre, eu falei, mano, o que é isso? Toda a vida eu tô com essa ideia de ser pai, de ser o homem da casa, enfim, ter minha esposa, filhos e tudo mais. E agora eu vou ser padre? Aí, tipo, deu um bug na minha cabeça. Então, por isso, a presença do discernimento na minha família e na igreja foi essencial para eu conseguir dar essa resposta definitiva. 2016 fiz os convívios, 2017 entrei para o seminário e estamos aí. Graças a Deus, firmão, vivendo. Enfim, mais ou menos esse é o recorte, né? Devo ter falado pra caramba, mas vamos lá. Passou? Deu tempo, Luquinha? Deu tempo? O joinha do Luquinha positivo. Tem uma pergunta pro Marquinhos específico, então vamos lá. Mas já? Você vai mandar para mim ou você quer fazer daí? Vai mandar para mim? Então manda. Qualquer coisa eu repito. Como seus familiares mais distantes, como tios, avós e primos, reagiram com a decisão de entrar para o seminário?
Então vamos lá, como os familiares mais longe, primos, vós, tios, reagiram com isso? A parte da minha mãe, da família da minha mãe, eles sempre foram, assim, religiosos, mas católicos mesmo, é só minha avó e minha mãe. Então, assim, legal, a gente apoia a sua vocação, bacana, mas, tipo, não teve um incentivo, assim, nunca se opuseram, né? Meus tios, minha tia e tudo mais, nunca se opuseram. Mas também, assim, bacana, segue sua vida e vai, entendeu? A parte do meu pai é uma família católica um pouco mais tradicional, digamos assim. Então meus tios paternos, né? Sempre muito felizes e tudo mais, e também deram um apoio muito grande. Mas, assim, é claro, a pergunta sempre é bem-vinda, mas vocação é resposta particular, né, cara? Sim. Então, assim, se a família luta contra... Querendo ou não. Se a família luta contra, se é isso que Deus me chamou... É complicado. Exatamente. Beleza. Com o apoio dos meus pais, dos meus Ou sem o familiares ou não, eu tô aqui, E entendeu? não vai nem Eu tô- dificultar, nem facilitar a sua vida, né? Sim. É só uma situação que... É claro que, assim, os meus pais e meus irmãos, Nossa Senhora, ficaram muito felizes mesmo, assim. Não, Nossa Senhora também, eu não duvido. Nossa Senhora também. Ficou feliz, né, Dona? Mãe. Ficou feliz, né, Nossa Senhora? Mas, assim, a minha força, o meu baluarte são a minha família, né? Então é eles que eu volto para casa, converso e tudo mais, a forma tô com eles e tudo mais. Uma pergunta em duas partes, Marquinhos. Você chegou a trabalhar ou namorar? Namorar, eu nunca namorei. A gente tem os rolos da vida, né? Mas isso? namorar... E trabalhar? Trabalhar, já trabalhei. Trabalhou? Eu trabalhei na Guarda-Mirim, aqui em Sorocaba. Nossa, uma máquina, mano. Quem não trabalhou na Guarda-Mirim em Sorocaba viveu a adolescência de forma errada. O Breno não trabalhou. O Breno entrou profissional com 15 bola, anos. ele jogava bola. Ele entrou como jovem aprendiz no seminário, foi fazer estágio, mas vou ficar aqui, vai que foi que nem o Vitão, né? Vai que sobe de cargo, né? Adendo aí, eu trabalhei, olha lá. Não, eu trabalhei na Guarda-Mirim na minha adolescência, né? Então fui auxiliar administrativo. Saí da Guarda-Mirim, fui fazer o curso técnico no Fernando Press. Então, eu pensava assim, se eu vou ser pai de família, preciso ter uma profissão, preciso sustentar essa bagaça, não dá para... Enfim, aí eu que fiz projetos mecânicos e queria fazer engenharia mecânica. Sempre gostei muito dessa parte de engenharia, mexer com as coisas, cálculo e tudo mais. Legal. Humanas nunca foi minha praia. Aí depois, quando estava no Fernando, eu trabalhava na Peixaria Ipanema como garçom, né? Nossa. Pessoal do Peixaria Ipanema. Então foi uma mudança total. Então, tipo, eu ia para a escola de manhã, Fernando à tarde, Peixaria Ipanema à noite. Aí quando eu saí do Fernando e da escola, continuei trabalhando na peixaria. Foi uma experiência muito rica, mas uma batalha interessante. Deus seja louvado. Obrigado. Amém. Vamos agora pro Andro. Oi? Ele que tá todo... Tá que não se aguenta. Andro, conta um pouco do seu testemunho, da Tá sua bom. história. Carca lá, muqueta. Tá bom. Temos Ó, se eu ficar emocionadinho, 15 minutos do mundo para você. Tá bom? Vamos lá. Pensar na minha vida, na minha história de vocação, ela... Antes de qualquer coisa, oi mãe, oi vó, provavelmente elas estão assistindo. Então... Ai, que bonitinho. Oi. Manda um abraço pro seu pai, só pra Fala, pai, eu te amo. Fala aí, mano. Eu mandei o link pra minha mãe, mas não sei se ela tá assistindo. Pai. Tamo junto, tô louco. Então, é interessante o primeiro aspecto que muda da história dos dois já inicialmente, que eu não nasci numa família normal, entre aspas, em moldes tradicionais, em moldes que nós esperamos e lutamos para que aconteça cada vez mais, né? Então, eu nasci já vendo os meus pais separados. Na verdade, não vendo, mas vivendo só com um lado da minha família, né? Então, eu cresci na casa dos meus avós, junto com a minha mãe, que morava lá também, e não tinha uma proximidade, por diversas situações, diversas circunstâncias, com o meu lado paterno, com o meu pai, de fato, né? Então, todo esse início dessa história e todo o caminhar a partir disso, nessa história de vida, fez do Andro uma pessoa sedenta. Aqui nós fazemos, né, a ponte, né? Então, fez do Andro uma pessoa carente, fez do Andro uma pessoa que necessita de muita atenção, fez do Andro também uma pessoa sedenta no aspecto de querer saber sempre tudo o que for possível de algo, de querer ser o melhor, mas também, dentro da dinâmica religiosa, também fez o Andro ser muito sedento
de algo que ele ainda não conseguia compreender, de algo que ele ainda não conseguia entender. Hoje eu até brinco, né? Me fez de fato ser dentro do infinito mesmo, sede de Deus, aquilo que Santo Agostinho dizia, né? E ele é muito importante nesse aspecto. Ele dizia que nós temos em nós um buraco do tamanho de Deus, em cada um de nós. E isso me faz muito sentido. Então, cresci de uma maneira normal, como uma criança muito retardada, que vivia seus BO, fazia suas cagadas, aprontava na escola, tipo, normal, matava a aula, não façam isso em casa. Importante, isso é Em Mas casa matava. não, mas na escola. Eu tô brincando. Não, desculpa, tinha que mandar essa, mas de boa. em casa não tem como matar a aula, meu. Vou ter que ser na escola. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Vou matar a casa hoje. Então, tipo assim, foi tudo Vou muito lavar a louça. normal. Até o certo momento em que, de fato, houve meu primeiro encontro com Jesus, que foi no Retiro de Carnaval também. No meu caso, no Retiro de Carnaval de Votorantim, em 2014, aonde, de fato, deu aquela... Não ouso dizer no sentido mais profundo dessa palavra, mas onde ocorreu a metanoia inicial. Onde, de fato, eu desejei mudar de vida, desejei mudar o meu foco, desejei buscar coisas novas. Antes disso, tem um aspecto muito interessante, que há 2 anos atrás, então, quando eu tinha 12 anos, eu me tornei coroinha. E isso é muito importante. Por quê? Porque, para quem já foi lá na paróquia Nossa Senhora Consolata de Votorantim, vai perceber que o presbitério ele é um pouquinho grande. Então, quem participa lá da assembleia, da nave da igreja, não tem uma proximidade, assim, não é tão colado com o altar e tudo mais. E a primeira missa que eu servi, eu lembro que eu fiquei bem na pontinha que dava, se eu olhasse para cima, eu vi o crucificado. E naquele dia, a hora que eu fiquei no meu lugarzinho, eu olhei para cima e vi o crucificado, eu chorei. Que nem um idiota. Eu chorei. Óbvio. Por quê, né? A minha impressão na época foi o seguinte, eu nunca tinha visto Jesus tão perto. Pô, foi essa inicial. Hoje eu percebo, né, que ali já existia uma sementinha, ali já tinha um trenzinho louco de alguém que queria cada vez mais estar perto de Jesus. A partir disso, as coisas foram caminhando. Então, caminhada em grupo de jovens, tentar arrumar as namoradinhas, mesmo que não com muita sorte, Importante. porque, né, minha cara ela não ajudou muito, mas A lata dá uma prejudicada. a gente tentava, né? A lata é bom, né? A lata dá uma prejudicada. A gente tentava, né? Aquela lata de coca acabada, chutada que a gente joga, sabe? Tudo ralada, né? Então, assim, a minha vida foi caminhando, mas sempre com aquele aspecto de preciso encontrar algo que me sacie. Aqui foi quando entrou na minha vida um santo de devoção que foi o primeiro, assim, que eu olhei com muito carinho, que era Santo Agostinho, com aquela bendita oração do tarde te amei, ó beleza tão antiga, tarde te amei. Estavas dentro e eu fora. Então, busquei você lá, busquei você aqui e não encontrei. Então, sempre nessa busca de algo que fosse maior do que eu mesmo, de algo que me saciasse, de algo que me transbordasse. A partir disso, as caminhadas na igreja foi ocorrendo, virei acólito, comecei a pregar no grupo de oração, aquele padrão de qualidade mesmo, nada de novo, nada muito diferente. Quando chegou o momento que, lá com os meus 16 aninhos, eu realizei um dos maiores sonhos do ano adolescente, que foi dar um primeiro beijo. Vocês não fazem ideia. Eu pensei nessa música. Vocês não fazem ideia. Cara, com 16 anos. 16, mano. Gente, Máquina da pureza. O mundo mano. hoje Máquina tá da muito... pureza. 16 anos tem avó já, rapaz. Ô, louco. Então, assim, eu idealizei tanto aquilo e colocava dentro da realidade de um relacionamento, de ter alguém que me desse colo, de alguém que me desse carinho, de alguém que estivesse comigo. Idealizei aquilo como, de fato, a salvação da minha vida. Sim. Eu preciso disso para ser feliz. Quando eu dei meu primeiro beijo, Bom. se você estiver assistindo, nada contra, tá tudo bem, a gente já brincou sobre isso. Ai, meu Deus, eu calma. saí do rolê e falei, era só isso. Era só isso. Deu aquela frustração Tipo, básica. Putz, eu esperei tanto e era só isso. Era só crise, isso. né? E na mesma semana a gente se viu de novo, se beijou de novo, porque eu não sou tonto, obviamente. Mas primeiro Pra ver se meu- teu isso, não, só pra Mas era confirmar, só isso, né? meu? A primeira Só pra ter vez, mas certeza, diferente. né, meu?
E a gente foi confessar, né? O padrão jovem, né? Vai cagado e confessa, né? E daí eu falei com o padre Alex, daqui de Sorocaba, e falei, padre, então tá acontecendo assim, assim, assado, mas não foi o que eu esperava. Tipo, e daí ele virou e falou a coisa mais óbvia para mim, mas que realmente mudou, assim, foi a minha chave que foi girada dentro da minha vida, que ele falou, a vocação correta é aquela onde nós nos sentimos de fato livres e verdadeiramente felizes. Ela brinca, né? A menina, ela brinca que quando ela viu eu saindo da confissão, ela viu estampado na minha cara que eu ia dar um pé nela. Tipo, estampado assim. Ela brinca. E foi fato. Então, depois daquilo lá, na hora que eu tava no busão, voltando para casa, eu falei, ó, não vai dar mais. Não vai rolar. Tô brisando aí com o negócio de ser padre. Acho Deus que tem uma proposta diferente aí. Não que é você, o problema sou eu. E por aí foi. Você... Quanto tempo me fala? Falta uns 3 minutinhos ainda, eu acho. Por aí foi. Tem mais. A partir disso, passaram mais alguns anos e eu fui buscando essa questão de encontrar, né? Daí nessas duas possibilidades, ou me casar ou ser padre, uma razão de vida, algo que me bastasse, algo que me transbordasse. Só que, obviamente, depois disso eu namorei de novo, porque a carência não aguentava, a vontade de matar essa curiosidade de saber como seria e tudo mais, e por aí foi. Só que nisso também houve uma troca de pároco na minha paróquia. Foi quando o Padre Fábio assumiu, o Padre Fábio que é vigário lá em Serquilho hoje, e... Era o Padre Alex, só para... O Padre Alex era vigário da São João Batista. Tá. Agora o Padre Fábio se tornou pároco da minha paróquia de origem. Pode crer. Entendeu? Só para entender. Não, é importante. E o começar a conviver com ele me fez conseguir ver o outro lado da moeda. Então eu estava tentando isso de modo loucamente, ver o lado do matrimônio, mas foi a possibilidade inicial de começar a ver como era de fato um padre, tendo mais proximidade, tendo mais convivência dentro da igreja, podendo estar mais, porque daí foi quando eu comecei a participar de verdade, quando eu tive mais liberdade para ir para a igreja sozinho e não sei o que lá. Então, foi aí que as coisas começaram. E comecei a ver no ministério sacerdotal, de fato, algo que me confrontava, algo que gerava, hoje a gente diz, né, aquele sentimento de magnanimidade, sabe, de coisas grandes, de altas coisas. Não no sentido de grandeza mundana, mas de algo que fala, nossa senhora, isso daqui é diferente, isso daqui é santidade, isso daqui pode ser santidade. E foi quando chegou no ano 2018, no final do ano 2017 para o ano 2018, terminei meu namoro, tretado, assim, acabou o papum, durou um ano. Durou 9 meses. Foi no começo de 2017. Foi o renascimento de um novo ano. Não lembro o ano, enfim. Foi a gestação. 9 meses, a gestação de um novo ano. Ai, cagar, coisa feia. E começou. Olha, tá botando um negócio bonito. A gente tá tentando. Não, cara, não tenta embelezar teologar as suas desilusões amorosas. Teologizar, na verdade. Então, comecei o convívio e a minha grande questão foi: aonde de fato serei feliz e onde de fato serei livre. E, né, a conclusão ela foi qual, né? Eu percebia que o Andro marido, o Andro pai de família, o Andro pai de 5, 6, 7 filhos, se Deus assim permitisse, uma máquina. Uma máquina. Esse Andro, ele não estaria vivendo o que de fato seria o matrimônio. Porque lá no fundo ele só estaria satisfazendo aquele buracão que ele tinha dentro de si. Lá no fundo, não seria eu me sacrifico pela minha esposa para assim amar a Deus, mas seria ela me dá o que eu preciso e aqui estou. Lá no fundo seria isso. Óbvio, poderia ser feliz? Posso ser feliz se eu me casar? Posso. Claro, só que a grande questão é, de fato serei livre? Então, o sacerdócio ele desponta, na verdade, como essa oportunidade de plenitude. Tipo, de plenitude. No nosso despertar vocacional, que foi já no final do ano do convívio, um exemplo muito simples, assim, acabou comigo. Foi o exemplo da vela. E daí, não sempre me lembro se o padre Roberto, ele falava que nós temos que ser vela. Saber que tipo de fogo queima o nosso pavio e até que ponto a vocação que nós estamos escolhendo vai nos desgastar, vai acabar com toda a nossa cera. E eu percebia que, de fato, aonde o Andro se sacrificava, de modo livre e alcançando a felicidade, aonde a vela se esgotaria, seria de fato um sacerdócio, ao render a minha vida, de fato,
para Jesus, para a igreja. E foi assim que eu acabei decidindo entrar no seminário. É óbvio que a formação ela molda muito em nós, ela aprofunda os nossos olhares, ela purifica muita coisa, ela desexterioriza muita coisa que antes era importante que hoje tanto faz. Então, é muito interessante perceber que o mesmo chamado, e aqui eu concluo, por isso que eu queria abrir, que eu não vou achar porque agora... 19, ótimo. Que foi realmente o que mudou a minha vida, que foi a passagem do jovem rico. Porque ele chega para Jesus e pergunta, né? Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus pergunta, né? O que ele está fazendo? Ele fala aqui sobre os mandamentos, sobre viver os mandamentos. Ele fala, não, isso daí eu faço. Cheque. Isso daí para mim automaticamente foi, não, casar, dá, de boa, tipo, seria viver uma vida normal. Mas quando Jesus fala, se queres ser perfeito, vai vende teus bens e depois volta para cá. Isso quebrou, assim, isso meio que girou a chave ao ponto de perceber que se eu quiser ser perfeito, e não que o matrimônio não seja digno de perfeição, mas o matrimônio na minha vida não é capaz disso, provavelmente, e esse é o meu discernimento diário de perceber isso, é de fato esse convite de Jesus que chama a ser padre, se assim eu quiser a plenitude, se assim eu quiser transbordar de fato, entende? De entregar meu próximo, de estar a serviço daquele que precisa e assim consumir-me de modo livre e de modo feliz. Penso que, de modo resumido, é isso. E, sei lá, se tem alguma pergunta... Tem aí, produção? Não, mas Marilda Lopes Monteiro. Grande Marilda, mano, lá Marilda. da Consolata, mano. Então, assim, nós te amamos. Né? Que lindo. Salve Consolata, tamo junto. Viu, mas você sabe, você partilhando seu testemunho é interessante, né? É claro, com todos acontece isso de alguma forma, que é a conversão intelectual, né? Deus muda a nossa mentalidade mesmo. Mas como você partilhando seu testemunho, deu para ver que, de fato, Deus teve que te converter intelectualmente, tá ligado? Tipo, ele teve que mostrar como um bom colérico, ele teve que mostrar para você que isso aqui, ó... Não, vê, essa conversão intelectual, né? Você falou, não, é essa virada de chave que muda tudo, é interessante. Minha Vai, Pedrão. vez. Bom, sem mais delongas. Eu vou começar bem com a história do Marquinho, né? Do nascimento dele e tal, porque a história... A mim só. Então, O gente, Marquinhos nasceu assim. na verdade, eu sou irmão do Marquinho. E é uma loucura, porque a gente tá aqui... Lá na função 5. E eu não sabia disso aí, não é? Para. Não, de verdade. Sua mãe nunca te contou, Marquinho, mas... porque, na verdade, a minha história não vai só esquisito, mas a minha história de vocação é a história da minha família, dos meus pais. Então, vamos lá. Em 98, eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos, o meu pai tinha 19 anos, então eu sou fruto de um, entre aspas, e eu julguei isso muito tempo da minha vida como um erro, então eu me considerava um erro, né? Não, porque o João também, a gente fala que a gente nasceu... escapou, né? O famoso escapou. Não teve, né? Algum tipo de prevenção da parte dos meus pais. Então eu sempre brinquei muito com o meu irmão. Eu falei, João, a gente é os acidentes. As meninas são as escolhidas. Enfim, eu levei muito tempo isso. E no contexto que meus pais viviam, a minha mãe, logo depois que o João nasceu, a minha mãe desenvolveu um alcoolismo. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos, porque tá todo mundo assistindo, eles me mandaram foto. Dá abraço para nós, não sei quem. Abração. E outro parênteses muito interessante, porque eu sempre perguntava qual que era a minha história de vida. Porque vocês vão ver ao longo do que eu vou contar que não é uma história de grandes feitos, nem de grandes tristezas. Mas é sim uma história de vitória do que Deus fez com os meus pais. Enfim, meus pais nesse contexto, o meu pai ele já era bem amigo do álcool, trabalhava com o meu avô, e a minha mãe desenvolveu o alcoolismo logo após engravidar do meu irmão, ela misturou numa etapa ali, um remédio de emagrecimento com o álcool, e aí deu um negócio nela que ela falou, opa, gostei disso aqui. E ela desenvolveu isso muito, muito precoce, muito rápido, e ela nunca bebia. E aí ela acabou sendo internada numa clínica de recuperação. Então, meu pai, eu, meu irmão, a gente ficou ali um certo período de tempo
sem a minha mãe e tal. Foi uma grande tristeza para minha família, para a família da minha avó, para a parte de mãe da parte da minha mãe. E aí, meus pais acabaram se chocando com Deus, né? Meu pai sempre fala isso, e é muito engraçado para aqueles que conhecem meu pai, como ele conta isso. Ele falou, tive uma trombada com Deus, não foi um encontro. E quem vê o tamanho do meu pai, para alguém trombar com... Acho que Deus primeiro caiu, falou, levanta aqui, Gerson, agora eu vou te... Porque ele conta isso de forma muito incrível, porque a minha mãe, estando na clínica, o meu pai começou a frequentar o AA. Então, ele se recuperou basicamente sozinho. E aí, nessa história, os meus pais acabam indo a vários acampamentos na Canção Nova com o Padre Léo. Tanto que eu tenho um carinho muito grande por Padre Léo, porque foi ele que com certeza salvou a minha família e o casamento dos meus pais. Aí, quando os meus pais, lá em 2003, 2002, a minha mãe se recuperando, eles voltando a ter a dignidade, né, de ex-usuários, né, de álcool, enfim, a minha mãe engravida, da Maria e da Ana. E aí onde eu falo que elas são, sim, desejadas, né? Eu sempre taxei isso com esse nome, mas nunca foi assim. Todo filho é desejado. Eu fui desejado muito por Deus, eu acredito assim. E aí a história vai se desenrolando num período de crise financeira na família da minha mãe. O meu avô tinha um açougue, como eu disse, em Carapicuíba. E aí ele precisa vir para Serquilho, né? Eu sou natural de Serquilho, acho que eu tinha falado isso na semana passada. E quando meu avô vem para Serquilho, as coisas começam a ficar um pouco complicadas para os meus pais, não tanto quanto perto da mudança para Serquilho. Meu pai ainda tinha empresa, tal, mas aí começa aquela crise de 2008, 2007, 2009, aquela crise que afetou muito o país. O meu pai também acabou ficando meio que trabalhava junto com o meu irmão, tal, com o meu irmão não, com o meu tio, e acabou que ele ficou meio que sem ter opção. Então meu pai foi virar camelô. E o meu pai sempre teve muitas facetas profissionais. Meu pai monta elétrica, monta hidráulica, monta drywall, faz vidro, faz tudo. Suco de laranja, tudo ele faz. Impressionante. E drywall para suco de laranja. Não, ele faz tudo. É muito impressionante. Meu Deus do céu, cara. Grande exemplo. E aí, nesse contexto, os meus pais muito engajados na igreja, aí eu vou puxar para mim. Eu participo da igreja desde os 7 anos de idade. Antes também, né? Eu tenho algumas lembranças, mas com a renovação carismática desde os 7 anos de idade, é onde eu vejo onde Deus foi transformando mais e mais a vida dos meus pais, tal. Numa paróquia que meus pais não tinham muito trabalho pastoral, somente o grupo de oração toda sexta-feira, e aquela coisa de criança em grupo de oração, brincava, rezava um pouquinho. Tive muitos momentos de encontros fortes com Jesus, lá com 7, 8, 9, 10 anos, onde eu não entendia o que era. Acho que eu via a realidade que os meus pais viviam, pedia alguma coisa para Jesus, via as coisas melhorando e sentia aquilo como forma de retribuição. Eu orei, veio, obrigado, Jesus. Então, não foram grandes feitos. Enfim, no ano de 2008, 2007, meu irmão desenvolve uma doença na perna, onde ele tem que ficar imobilizado, com as 2 pernas atadas com 2 travas, engessado de coxa a calcanhar. Então, ele não tinha... A gente começou a ter um pouco de dificuldade, junto com essa crise financeira, de ir para a escola. Então, eu morava em Carapicuíba, mas eu estudava em Barueri, a van não queria levar, cidade grande, é chato, doença rara, enfim. A minha mãe, num momento de súplica e de muito medo, ela pede a Jesus uma resposta. E numa intercessão do grupo de oração dela, lá numa quarta-feira, Deus dava uma palavra de vá. Aí ela falava assim, vá para onde? Né? Só que ela sabia para onde ela devia ir, né? Mas vá para onde? E aí ela conta, a gente, até esses dias nas férias, a gente se reuniu, nós 6, e a gente sempre gosta de reviver essas histórias, né? Eu acho que é muito importante para mim, para o meu irmão, para as minhas irmãs, saberem de onde a gente veio e ter sempre isso muito vivo. Porque é muito triste quando as famílias não têm a sua história verdadeira para contar e fica em volta de tabus. Não, por que a gente veio para Serquilho? Não, porque lá o clima não era legal. Não é assim. Teve crise financeira, seu pai aconteceu isso. Então, a minha família, o meu pai, principalmente, sempre teve essa transparência de não criar tabu em nada pra gente. Então, sempre foi tudo muito às claras. E aí, o meu pai conta, ela também conta, eles estavam fazendo um piso na casa da minha avó, o meu pai agachado, assim, batendo os pisos, ele e meu tio, como eu disse, eles faziam de tudo, concreto, enfim.
ela chega pro meu pai e fala assim, Gerson, a gente vai pra Cerquilho. Aí, tá bom, eu queria mesmo ir esse final de semana, né? Gostoso passar. Não, você não tá entendendo. A gente vai embora pra Cerquilho, a gente vai morar em Cerquilho. E ali, em uma semana, a vida da minha mãe e do meu pai virou de ponta cabeça. Meu pai, como eu disse, camelou. E ela não suportava isso, né? Ela falava assim, o senhor honrou tanto o meu marido até agora. Como que ele passa por essa... Não que seja vergonha, né, gente? Ser um camelô, mas a minha mãe via muito potencial. E aqui uma história que ela contava, que quando o meu pai tinha a vida dele antes do uso, meu pai sempre trabalhou muito desde novo. Então ele meio que bancou a família dele muito tempo, com cesta básica, ele fez Senai, do Senai vem empresa, da empresa vem altos cargos de trabalho, tal. Então ele sempre foi esse adolescente que ajudou muito. E minha mãe, pelo contrário, ela sempre foi muito mimada, ela era caçula, meus avós são bem mais velhos, tal. O meu avô, inclusive, é falecido, pai da minha mãe. Então ela olhava assim e falava, Jesus, não é possível, você honrou esse homem tanto na juventude, como pai, o senhor não pode desamparar ele agora. E agora que eu também estou precisando, eu não mereço, eu sei que eu não sou digna de pedir tal coisa. E aí é onde dá esse estalo, obviamente a gente vai embora para Cerquilho. E aí em Cerquilho começa, sim, a minha vocação em si. Isso foi todo o enredo para que eu chegasse aonde eu estou hoje, que é a cidade de Cerquilho. Em Cerquilho, eu não frequento a igreja com tanta frequência que eu queria, era somente missa, até o bendito retiro de carnaval em 2015. Grande retiro de carnaval. Antes disso, eu ainda tive um retiro em 2011, que foi na cidade de Porto Feliz, só que de lá até 2015 eu nunca mais fui no grupo de oração que organizava tudo, enfim, as coisas lá em Cerquilho. E aí, em 2015, eu fiz esse retiro de carnaval. Na época, eu estava no segundo ou terceiro ano do ensino médio e eu era cantor numa banda de reggae. Então, inclusive, a rapaziada que estava na T-Roots, Maneva, Ponte de Equilíbrio, Árvores do Reggae, o reggae raiz. Enfim, eu puxei... Do nada. Isso não é muita coisa. E aí, no retiro de carnaval, a pessoa que orou ali, eles fizeram um momento muito bonito, que eu nunca esqueço. Era uma mesa ali com 4 pessoas e vinha uma dupla, né? Um tocando violão e um cantando, ministrando, rezando. Aquele velho pôr a mão de você, tal, perguntar como é que é a vida. E essa menina, era uma menina na época, a gente conseguiu cantar junto depois, foi muito legal. Ela virou para mim e falou assim, Pedro, Deus está te prometendo grandes coisas, mas você vai ter que abrir mão de outras. E eu não entendia, né? Aí passou a semana, passou o retiro, eu já conhecia um pouco da espiritualidade da renovação, então não tinha aquele negócio mais de agora você vai sair daqui, jovem, e a sua vida vai mudar. Não, eu entendia que a minha vida já era dependente de mim, de eu mudar para ela acontecer. Não tinha mais, e também não era aquele negócio da minha família, não, você vai chegar, sua família vai estar a mesma coisa. Vai, era bom, minha família sempre foi muito, muito legal. Mas em mim começou a mudar as coisas. E aí, umas 2, 3 semanas depois desse retiro, tal, os meninos convidaram para tocar, seria a primeira vez ganhando, né? Pagando. Pois é, micharia. Cerquilho ainda. E eu neguei. Falei, não, eu preciso cantar no meu grupo de oração. E aí, nesse negar, o cara virou e falou assim, não, mas o grupo de oração você tem toda semana, isso seria uma oportunidade única, tal. Não ia virar em nada. Era todos maconheiros, só eu que não fumava. Já tava aí o errado. Tava errado o negócio. Inclusive, se os caras estiverem vendo, eu dei certo, eu acho, né? Que isso? Eu acho que eu dei certo. Não, e muitos eu conversei depois, eu falei até do seminário, eles falaram, caramba, que viagem. Mas tá bom, é viagem mesmo. Viajou mais que nós. Viajou mais que nós. Ou essa aí é da boa. E aí, nesse negar Deus, eu senti Deus me chamando. Então, com o meu ministério, tal, cantando, indo no grupo de oração, ministrando, Deus me levou muito mais longe do que eu imaginava. E aí vem a vocação. Nunca pensei em ser padre. O João, alguns aqui conhecem o meu irmão João, ele tem, acho que 2 anos mais novo que eu. E o João sempre foi muito inteligente, rato Como eu disse, o João ficou doente. Nesse período da doença dele, o João leu muitos livros e se acumulou de inteligência. Então, todo mundo falava assim, o Joãozinho vai ser padre, Eu falava, ufa, sobrou para um. Porque tem 2 meninos, um vai ser padre, pelo menos eu tô livre, né? E aí, nessa loucura tal, a vida foi se desenrolando. Quando eu estava indo para a faculdade, em 2016, minha primeira faculdade, não terminada, obviamente, comecei a namorar no começo do ano,
um namoro que eu fiquei 2 anos e 2 meses. E aí, na metade desse namoro, tal, eu tive uma crise, conversei com um amigo meu na época, inclusive terminei e menti, né? Eu fiz uma cena eu sempre gostei muito de atuar, tal, então eu fiz uma cena terminando. Não, para não perder o tempo, vai, depois vocês riem. Aí para não tipo assim, eu terminei mesmo com a menina, falei assim, falando que ia ser padre e tal. Aí depois eu falei assim, não, eu tô brincando, sabe? Uma coisa muito imatura da minha parte, muito imatura. Enfim, esse namoro rompeu em 2018, não, sem pretensão nenhuma de ser padre. Infelizmente não era algo que eu buscava mais, e também, como eu disse, nunca busquei, era crises, acho que, sei lá, crise de existência, não querer ser adulto logo, né? Na época eu tinha 18 para 19 anos. E aí em 2018 eu terminei e namorei outra pessoa no fim do ano, lá para outubro, novembro. Desse namoro, ela não, algo da minha história assustou ela, a distância de Cerquilho era outra cidade, enfim, e aí não deu certo, a gente rompeu. Em 2019 a gente voltou de novo, tal, no carnaval, no bendito retiro de carnaval. Eu tava até com o cabelo, acho que eu tava com o cabelo descolorido na época. Meu Deus. Não, foi um ano depois. Eu sempre fui muito louco. Cantava reggae, não? Não. Só cantava axé dos católicos lá, é mó da hora. Bom é louvar nosso Deus, louvar. Quando eu reatei o meu namoro, aí começou a mexer de verdade. Então aí no ano de 2019, eu tinha já parado a minha primeira tentativa de faculdade, que era rádio e televisão, não deu certo. Em 2019 eu comecei História com um grande amigo meu, com o Vinícius, inclusive esteve no seminário um tempo, e aí eu tava assim, sabe, admirado com a matéria, com o futuro já que tava me dando, né? Eu tô aqui namorando, tal, depois eu vou casar, vou ser professor, vou ser infeliz como professor, obviamente, sem preconceito com os professores, mas, sabe, aí não deu certo. Em agosto, eu voltei eu fui pro PHN, antes do PHN eu terminei meu namoro, tal, e aí eu comecei a ter muita certeza do que eu queria para mim. Só que eu fui conversar na época com o padre José Antônio, que hoje é reitor do seminário. Ele era meu pároco. Aqui tá todo mundo querendo rir agora. E na época eu queria ir logo pro seminário, tal, já estava pensando em desistir da faculdade e tudo mais. Fui conversar com ele, aí ele me deu um mês de espera na época. Não, espera um mês. Aí eu fui para a faculdade, porque ele até chegou e falou, não, veja se é isso mesmo, porque não é uma decisão fácil, é difícil. Sabe, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, sabe? Espera um mês, sabe? Você tá se precipitando. Tá achando que é tudo... Não vai entrar hoje à noite mais, não. Aí, eu tô perdendo tempo por causa dos 6 aí. Te amamos. Aí, só para recapitular, em 2019 eu já tava com 21 anos e tal. E aí, falei, mano... Aí eu lembro que eu sentei na sala da faculdade, assim, começou a me dar uma crise de pânico, assim. Falei, meu Deus, eu tô no lugar errado, não tá certo isso aqui. Aí eu fui tendo um pouco mais de calma, umas semanas depois, e aí falei com ele, falei, não, Padre Zé, é realmente isso que eu quero. Aí ele falou, faz o seguinte, vai pro convívio. Aí eu fui pro convívio em setembro. Eu tentei a velha maracutaia do convívio em setembro. A velha maracutaia. Inclusive você aí, estamos chegando em setembro. Ainda dá tempo. Que vem, hein? Ainda dá tempo. E aí, nesse convívio, inclusive foi com a turma do Breno, eu acho, que eu fiz, mas já estava prestes à entrevista, tal, não deu tempo. Aí eu deixei isso amadurecer mais, então, querendo ou não, ficou curtindo de setembro até o próximo ano, né, que seria 2020, o ano dos convívios. Então, com mais certeza, mais amadurecido, mas com muito medo, tal, eu fui deixando que isso entrasse em mim. E o meu grande boom com Jesus, que foi o que o Marquinho conversou sobre a adoração que ele viveu. Eu tive a oportunidade de ir numa missão com a Renovação Carismática no Ministério Jovem, que é a Jesus no Litoral, onde a gente ficou 10 dias na praia. E nessa missão, no último dia do ano, no dia 31, a gente tem uma adoração de virada de ano. E foi o momento que eu falei assim, Senhor, ou é agora ou não é agora. Já falava com todos os missionários, não, eu estou pensando em entrar para o seminário e tal. Mas aí, na hora que ficou eu e Jesus ali naquela virada de ano, na hora que o pessoal falou, é ano novo, é 2020, eu sinto que Deus virou também em mim algo. E foi muito incrível. Então, eu levo esse momento até hoje como muita gratidão e com muita maturidade.
e agradeço a Deus por isso. Aí em 2020 fiz o convívio, em março estourou pandemia, então deu aquele gelo, falei, meu Deus, não vai ser, não é para ser, não é possível. Aí em 2020 finalizamos os convívios nos trancos e barrancos, em 2021 entrei no seminário e, cara, cá estou aqui. Óbvio que tem muito mais coisa para contar, mas não dá tempo. Tem pergunta aí pro Pedrão? Tem perguntas? Tem abraço. Grande abraço. Maria Tomé, você conhece? Conhece, irmão é foda. Mamãe ama. Também Fala que amo. não conhece, o chinelo chega na varanda aqui, ó. Olha o WhatsApp, acho que tem aqui, vamos ver. Só para dar uma certa continuidade. Tem uns abraços aqui, ó. Vai lá. Tem um abraço do José Teófilo, o Gabriel Lins, Grande Lins, Lins. Vai Lins. casar, hein? Aí sim. vai casar, o diácono Paulo Sebastião, esse Ô, é Diácono Paulo, do mano. professor André Sueiro, Ô, Professor André! do Matheus Bortolini, lá do pessoal da Teologia do legal. Corpo, do TDC Grande. Sorocaba, da Marilda Lopes, da Camila Gori, da Maria Tomé, do Adalberto Barros Lobo, lá de Porto Feliz, e do Padre Luciano. Ô, Padre Luciano! A minha mãe mandou. Ê! Mãe, queremos você aqui. Vem contar a sua história. A história da minha mãe é da hora. A mãe ela tem que dar uma chamada, né? Impressionante. Mas, enfim, dando continuidade então ao nosso programa. Bom, teve a partilha aqui e esse é o nosso, digamos que, último programa a respeito da vocação sacerdotal, né? Falando da vocação sacerdotal, nós vamos ter mais um último momento. Semana que vem temos mais programas, enfim, e tudo mais. Mas agora nós vamos ter o momento da hora sinodal, né? A hora sinodal, Pedrão, você está com os tiquezinhos aí, enfim, vamos lá. Vou explicar para vocês o que é esse momento da hora sinodal. Todo mundo sabe, nós estamos vivendo a sinodalidade na nossa igreja. E a sinodalidade, essa ideia de abranger muitas ideias, enfim, e tudo mais, caminhar juntos, né? Caminhar juntos. A hora sinodal nada mais é do que aquele bate-bola, o jogo rápido da Marília Gabriela. Nada se cria, tudo se compõe. Enfim, nós vamos soltar uma palavra e a primeira coisa que vir na nossa mente, a gente vai dar uma resposta para essa palavra. Como nós 4 demos o testemunho, então vai acontecer da seguinte forma: o Pedrão vai soltar a palavra, aí cada um fala aí o que der na telha, e assim a gente parte para o encerramento do nosso programa. Demorou? Que horas são isso? Jesus amado. Meu Deus. Fechando já. Óbvio que não precisa ser só uma palavra, né? Se quiser desenvolver alguma coisinha bem básica, dá. Desenvolver. Tá aqui a tese. Vamos. Monografia de Monografia. cara vai citando a Bíblia, né? Vai falando. Acho que dá para começar com família, então. Família? Meu tudo. Inclusive, te amo, mãe, te amo, pai. Te amo, mãe, te amo, pai. Vídeo anterior, né? Conforme Vitor Morales. Conforme Morales Vitor. Família. É difícil falar de família, né? Porque realmente é a base, o sustento da nossa vida, da nossa história. Família suporte. Tamo junto. Você já foi? Né? Já foi, já? Você falou? É a base, é o sustento. É base, sustento. Base é maquiagem. Opa! Eu tô perto do negócio aqui. Então, espiritualidade para você. Espiritualidade é caminho, para mim, é caminho de santificação. É um caminho de santificação justamente estreitando a intimidade com Jesus. Andrew? Sacrifício de si em serviço do próximo. Meu Deus. Copiou de mim, né? Espiritualidade. Relacionamento. Profundidade. Entrega. Amor. Amor. Espiritualidade. Para mim, acho que é um combustível para minha vocação, a minha espiritualidade. Acho que é aquilo que faz o meu motor de vida não ser só um motor parado, mas aquilo que vai... E sobre família, acho que posso colocar... Vocês colocaram coisas muito importantes. Eu vou colocar o ombro, que é onde eu posso chorar, arrancar minhas máscaras. Acho que é onde eu posso ser quem eu sou de verdade para aqueles que estão comigo. Vitão, santo. Padre Pio. Imagina. Era o seu! Ultimamente tem me aprofundado muito
Tem outros, mas como é o que eu estou estudando agora e está me ganhando o coração, é São Charles de Foucault. Charles Foucault. O Scandro falou é muito importante, né? O santo muitas vezes nos escolhe, né? Sim. Não é a gente que escolhe o santo, isso é bacana. O que eu tenho me aprofundado também é São João da Cruz. Estou estudando muito para o TCC, né? Teologia aí, e as ideias dele e toda a espiritualidade e a forma como ele se relaciona com Deus para chegar à santidade, isso me ajuda muito a rezar, a viver, enfim. São João da Cruz. São José Maria Escrivá, acho que o senhor tornou um grande amigo meu nos últimos tempos. Está na sua Assembleia de Vozes. Vitão, vida fraterna. Vida fraterna, É. para mim também é um caminho de santificação, porque viver em comunidade, principalmente em fraternidade, chega a ser um desafio. Então- Cumpriu a minha palavra. Não vai, ele Aí não não vai quer falar, ser- ele não vai não falar. quer ser o primeiro? Não, ó, não, cara, não, já não era, fala já desafio, mandei. não fala desafio. Pô, que desafio. Já mandei. Então, luta. Ah, Mas não no sentido de bater nos irmãos. Mas Deve que ser. ser o que era. Deve ser vontade, bastante. A cólera sobe, assim. É luta para ser irmãos. Olha, que legal. Vida fraterna, Marquinhos. Oportunidade de santidade. Nossa, vida fraterna pra mim. Caramba. Eu sempre vivi muita gente, porque, graças a Deus, por causa da minha família ser grande. Eu acho que. Não É sei. isso aí, né? Tempo, 30 Deus segundos. abençoe. Não sei, vou deixar pra próxima. Vamos rodar. Vitão, o medo seu. Medo? Medo. Cara, eu sinto muito medo de não cumprir a vontade de Deus. Então, eu sempre tenho esse medo de, será que estou realizando a vontade de Deus conforme Ele deseja? Então, eu tenho muito esse temor de não estar cumprindo a vontade de Deus. Só deixa eu colocar o meu vida fraterna aqui. Eu lembrei, é não ser egoísta. Eu sei que tenho ainda dificuldade de ser muito egoísta, pensar em mim. Por incrível que pareça. Muitas vezes minha mãe falou esse dia, nossa, filho, você é caridoso. Então eu tenho vida fraterna, o desafio é não ter egoísmo. André, o medo. O maior medo é eu não me vencer. Fica Olha ali, o colérico, que raça, não? cara. Que raça, que isso? Se ganha. Tá louco. Luto contra mim. Como que é a letra? Pois desejo a ti. Pois desejo a ti. É isso aí? Do nada, mano. O cara vai... Um medo, Marquinhos. Um medo. Vou copiar do Henrique Soares aqui. Pô. Nossa. Empregar a minha vida por uma causa que não vale a pena. Nossa. Então eu tenho que empregar a minha vida por uma causa que vale a pena. O medo é estar empregando a minha vida em uma causa que não vale a pena. Esse é o meu medo. O meu medo também é não fazer a vontade de Deus, igual o Vitão. Quer dizer, meu medo é deixar de ter medo. Não tenho. Ah, Que isso, meu filho? Calma. Vitão, agora um sonho. Sonho, Sonho. cara? Putz, aí é difícil. Vou falar o meu, pregar na Canção Nova ali, naquele rincão Ai, muito cara, grande. tá zoando. Agora- não, lógico que não. Tá falando sério? Pra mim é principalmente é um sonho, cara. Ó, lembrando, pode ser material ou, sei lá, espiritual. Mas é. Um sonho ir pro céu. Não, aí, tem vários, mas o meu sonho é a santidade, cara. É alcançar a santidade. Meu sonho é dar uma resenhada com Jesus, cara. Pra poder mesmo, trocar uma ideia. Pô, tem um com ele. sacrário ali embaixo. Bater um papo. Bater um papo. Chegar pra ele e falar, Jesus, aqui, ó, em 2012, por que o senhor não mudou isso aqui? Vamos lá, vamos sentar e conversar um pouquinho. Marquinho. Era pra ser assim, mas o senhor fez assim, mano. Marquinhos, sonho. Eu acho que a convivência no paraíso deve ser muito louca. Eu acho que esse acabou se tornando sonho, o céu, né? Enfim, imagina você trocar ideia com Nossa Senhora, São João Paulo II, com Jesus, trocar ideia com, sei lá, vários santos. Essa convivência no paraíso deve ser muito louca. Enfim, esse é meu sonho. Não, meu é Canção Nova. Salvou meus pais. Acho que eu devo isso a ela. Vitão, afetividade. Afetividade. Caraca, do nada. Cara, é um autoconhecimento, é um autoconhecer-se. Interessante. Doação. Nossa. Mano, não tô copiando, mas o do Vitor foi muito boa, velho. De fato, o autoconhecimento faz muito sentido para essa dimensão, né? É conhecendo cada vez mais a nossa vida, a nossa história, né? Como o Pedro colocou, conhecendo a nossa história, enfim, que a gente pode se doar ao outro, né? Então, Exatamente. se a afetividade é ser uma pessoa íntegra e centrada para poder entregar ao próximo tudo aquilo de bom que você tem, conhecendo, você consegue fazer isso. Para encerrar, eu quero colocar aceitação, né? Se aceitar também as dificuldades, aquilo que é seu espinho, tudo, né?
Se conhecer é importante, também se aceitar. Acho que é isso. Muito bem. É isso? É isso. É Como é que estão de timing? Não tem pergunta? Não tem 1h09, olha que tem perguntas. perguntas. Mais perguntas não tem, né? Não tem mais perguntas. Então vamos aos avisos paroquiais. Paroquiais, avisos paroquiais. Muito bem, então os avisos paroquiais aqui, diferente de muitas paróquias, não será longo, será um aviso paroquial curto. O que quer dizer com isso? Tô brincando, pelo amor de Você, padre, Olha, o você Marcos Gabriel troca de paróquia daqui 2 Deus. anos. O meu pároco tá assistindo, né? Não. Tá descendo, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Só os avisos paroquiais aí é que semana que vem estaremos com o digníssimo e ilustríssimo José Demétrio. Grande José Demétrio. Vamos falar um Grande pouco Zé. da vocação na Sagrada Escritura. Eu acho que é esse o nosso aviso. Você tem mais algum? Lembrando que será gravado ou não? Lembrando que será gravado, então não vai ter a pergunta simultânea. Né? Nós não teremos simultaneidade Vai com ter- vocês, pessoal. Mas deixem, né, no Instagram, no Facebook, pode tá. deixe no YouTube, Os comentários. perguntas. Muito bem. E é isso. Meus irmãos, eu queria agradecer de coração esses nossos 2 encontros, né, para todos nós. Esse nosso projeto é só o início, tá? O início de um grande sonho aí, não só nosso, mas também da nossa diocese, Igreja Particular de Sorocaba. E precisamos estar aqui, né? Deus confiou a nós essa missão e que sejamos fiéis. Então, eu agradeço aí a parceria, a troca de ideia, o nosso programa aí, que rendeu 2 programas, né? A gente pensou que ia ser um só, mas rendeu 2 programas. Bendito seja Deus. E tamo junto. Você tem alguma última Sempre. palavra? Obrigado por você que nos assistiu, que está junto aqui com a gente. Agora começa a vir os convidados, daí o negócio vai ficar legal, vai ficar divertido. Então, que Deus abençoe esse podcast para que tudo corra bem, corra conforme a vontade de Deus. E se você quiser adquirir a sua canequinha, brincadeira, meme. Pô, tá susto no coração. Mas não queria falar, não. Mas Mas já tem gente que perguntou. É mesmo? Quem que fez a caneca? Legal. Bom, manda uma mensagem que vai aqui. Só a gente vê o que faz, né? Mas eu gostaria de agradecer também, né? E um agradecimento especial à nossa equipe, né? Que fica por trás das câmeras aqui. mano. Vamos filmar Né? eles, não? Eu tô Se brincando. não, se não fosse eles, a gente ia sofrer para fazer o podcast aí, né? Hoje não Então, está aqui, mas agradecer ao Márcio, o Breno Exatamente. e o Lucas, que são os nossos Lucas produtores Pedrão, essa loucura aqui que é o nosso podcast. Grande Lucão da comunicação também. O grande da Lucão da comunicação. comunicação também. Então, Mas é isso aí, agradecer e lógico, contamos com a ajuda de vocês, né? A gente está fazendo o possível aqui para compartilhar, mas com a ajuda de vocês, com certeza alcançaremos mais pessoas. Eu também quero agradecer. Obrigado, Marcos, pelo convite mais uma vez. Será muito legal estar aí com você esses longos até onde arrumar convidado. Então, é que Deus use de nós mesmos para sermos esses comunicadores da boa nova dele. Vale lembrar dos amigos do seminário. Opa! Então, você que deseja ser um amigo do seminário, procure na sua paróquia, né, um meio, um modo de você ajudar a gente. O nosso seminário, o Seminário Arquidiocesano, precisa de você, né? A gente não fala depende, né? Nós precisamos da sua ação, da sua doação, do seu carinho para conosco. E mais do que isso, compartilhar. Compartilhar as lives, compartilhar tudo aquilo que o seminário vive e partilha de toda a nossa vida pastoral. Muito bem. O amigo do seminário é uma forma concreta de você nos formar de alguma forma, né? Enfim. Muito obrigado, então, a presença mais uma vez, o carinho de todos aí. Fiquem com Deus. E Tudo tchau. de bom. Da marca registrada. Tem que ter, mano.